Então, eu já tenho aqui a minha apresentação em branco, eu vou começar a formatar o meu livro. Eu venho aqui em Design, vou personalizar o tamanho do meu slide. Então, eu quero tamanho personalizado, tamanho A4, que eu quero um formato de livro, mas pode ser também o tamanho carta, retrato, dou OK e peço para garantir o ajuste. Então, pronto, eu já tenho aqui a minha folha no meu formato de livro. Eu vou precisar de 12 slides. E como que eu sei que eu preciso de 12 slides? Eu já fiz aqui o meu texto, já distribuí e sei que em um documento de Word, ou pode ser um rascunho à mão também, e eu já sei a quantidade de slides e de material e eu já sei a quantidade de slides que eu vou precisar para colocar os meus textos. Isso pode mudar à medida em que eu vou colocando imagens, mas basicamente é esse. Quando a gente se prepara para fazer uma apresentação, além do roteiro, também precisamos já ter as nossas imagens separadas. Eu já tenho a minha capa pronta e vou inserir aqui. Agora eu vou distribuir os meus textos dentro dos meus slides. E aí depois eu faço as ilustrações. Pelo menos é dessa forma que eu gosto de trabalhar. Então, eu coloquei o texto sem maiores preocupações com formatação. Eu tenho aqui a minha capa, tenho os meus textos, aqui é a minha página de apresentação, minha primeira página. Fiz aqui um pouquinho de o que poderia ser chamado de justificativa, né? Por que nós vamos estudar geometria? E aqui eu começo a falar exatamente da história da geometria. Então, feito esse esqueleto, agora eu vou realmente formatar o meu livro. Agora eu vou dar uma aparência para ele. Então, agora eu vou começar a trabalhar na aparência do meu livro. Vou começar a inserir as imagens. Eu gosto de trabalhar no PowerPoint por isso aqui. Na hora de você mesclar as imagens e os textos, ele é melhor do que no Word. Vou clicar aqui, botão direito, plano de fundo.
Venho aqui no baldinho, pego o conta-gotas e eu venho posso enviar essa imagem para trás. Posso pegar todo esse conjunto aqui, subir aqui um pouco a foto também. Então, como eu disse, a vantagem de se trabalhar com o PowerPoint ao invés do Word, por exemplo, é isso aqui. Uma beiradinha branca aqui. Eu consigo trabalhar as questões de imagem e texto de uma forma bem mais tranquila. Deixa eu colocar ele aqui bem embaixo da frase, porque aí não fica aparecendo aquela divisa. Isso. Então, a minha segunda página já está pronta. Da mesma forma que eu inseri os textos, agora eu vou inserir as imagens e formatar o plano de fundo seguindo mais ou menos a mesma forma. Eu utilizo uma das cores da foto, geralmente eu utilizo uma das cores da foto para fazer o meu plano de fundo, para ter dar essa noção, essa impressão de continuidade. Então, vamos ver como ficou o nosso livro. Vamos começar do início. Então, eu tenho aqui a capa, uma apresentação.
Então está pronto o meu e-book. A próxima etapa é transformá-lo em PDF. Então eu venho aqui, exportar, criar PDF. Então eu já escolhi a pasta, já coloquei o nome. Vou pedir para otimizar ou para colocar tamanho mínimo, depende do que você, do seu objetivo. No meu caso, eu vou pedir para otimizar e vou mandar publicar. Então, o meu PDF já está pronto aqui. Então, o bom desse formato PDF é que é só mesmo para não desconfigurar as imagens e os textos, por isso que a gente transforma em PDF. Agora nós vamos ver como que nós fazemos a publicação desse PDF para ele ficar naquele formato lá daquele livro que se abre como uma revista. Tem algumas páginas na internet que nós podemos utilizar para publicar o nosso PDF. Mas essa daqui eu achei interessante porque ela dá a opção de você folhear o PDF na tela, como se fosse uma revista. Ele tem uma versão, tem vários planos pagos, mas ele tem uma versão gratuita que é a que eu utilizo, não exige cartão para poder fazer, você só precisa fazer um cadastro rápido, mas é coisa simples. Eu já tenho o cadastro, então eu vou entrar na minha conta. Então eu entrei com meu usuário e senha, eu já estou dentro aqui do meu ambiente. Você pode criar pastas para poder guardar, né, os seus livros digitais. Nessa pasta eu já tenho 2 livros. Esse é o que estava naquele vídeo. Eu tenho esse outro aqui também. Sendo que esse aqui é claro que esse que nós acabamos de fazer, eu fiz de uma forma mais ligeira, né? Então, tem muita coisa que eu posso melhorar. Esse aqui, ele tá todo certinho, tá com índice, apresentação, a divisão em capítulos, tá todo ilustrado. Existem várias opções, inclusive modelos de e-books que vocês podem utilizar para fazer os seus. Tem vários templates aqui que vocês podem utilizar para fazer os seus e-books. Mas como nós trabalhamos com educação, então as opções não são muitas. É claro que a gente sempre pode adaptar, por exemplo, a questão dos portfólios, mas de uma maneira geral, eu particularmente prefiro fazer os meus próprios modelos. Eu acho que vocês já perceberam isso, né? Então, de qualquer forma, nós já temos o nosso PDF pronto. Eu vou clicar aqui para carregar o PDF que está salvo no meu computador. Vou fazer o upload do arquivo. Ele já está pronto aqui, já está salvo o meu PDF. Eu posso carregar vários arquivos, eu posso inclusive carregar uma pasta, né, arquivos que estejam no meu Google Drive. Mas essas possibilidades é interessante que vocês vão explorando, vão conhecendo mais. Então vocês veem que é realmente bem tranquilo.
é simplesmente clicar, arrastar. Então, o meu livro ele já está aqui, ele ainda não está publicado, mas ele já está aqui disponível na página. Então, como eu disse, é lógico que ele precisa ser mais lapidado, né? Eu preciso colocar um índice, eu preciso colocar outros elementos, talvez uma paginação. Eu posso colocar outros elementos aqui para fazer com que ele, no seu formato livro, ele fique mais completo, né? Então já está aqui o meu livro. Eu venho aqui em publicar. E pronto. Existem outras possibilidades de adicionar vídeos, botões, imagens e vários outros. Depois que o seu livro está aqui, você pode adicionar outros recursos também. Aqui eu posso escolher uma categoria. Para que o livro seja publicado, eu preciso preencher esse campo aqui à esquerda, né? Colocar um título, uma pequena descrição, escolher as categorias. No programa, na versão gratuita, a gente só consegue escolher a visibilidade público. Mas se você fizer o plano de assinatura, você pode escolher o não listado, protegido por senha, ou somente pessoas convidadas que possam ler o seu livro. Então aqui eu vou em publicar e pronto. O meu livro ele já está publicado aqui, ele pode ser compartilhado, ele pode ir para download. E eu também posso embutir esse livro em um dos meus blogs. Posso compartilhar no Facebook, enfim, ele já está disponível. Então vamos ver? Então, depois que o livro ele está publicado, eu posso compartilhar no Facebook, Twitter, no Pinterest, posso enviar por e-mail. Aqui eu vejo os arquivos ao vivo, eu posso também embutir esse meu arquivo dentro do meu site ou dentro do meu blog. Então, vamos ver como ele ficou. Eu posso clicar na página, aqui no cantinho ele vai passar. Então, vocês vejam que com recursos muito simples do PowerPoint, dá para criar um material bem interessante. Uma forma de se utilizar é ter o seu livro, como o seu e-book, como um livro-texto para as atividades dos seus alunos. Esse livro aqui, por exemplo, que eu já publiquei já faz algum tempo, eu vou deixar o link depois para vocês baixarem, para vocês compartilharem. Esse livro, ele é um livro mais... Ele realmente é um e-book, ele tem a paginação, ele tem as referências, ele tem um índice. Então, assim, ele é realmente um e-book feito, tem as referências das imagens, tá? Depois esse que eu publiquei, que eu fiz nessa aula, eu vou corrigir, viu, gente? Vou colocar as referências das imagens. Eu só não fiz porque senão a aula ia ficar grande demais. Mas olhem só que todas as imagens têm as referências de onde eu tirei. Os capítulos estão divididos, né? As figuras, elas estão citadas da forma correta, né? Com o seu cabeçalho. Eu tenho aqui a minha bibliografia, a fonte de onde eu tirei as informações.
né? Da mesma forma que eu tenho a justificativa, a introdução, eu tenho aqui as considerações finais. Então, essa aula ela não foi para fazer o e-book. Essa aula ela foi só mesmo para a gente ver como eu posso utilizar o PowerPoint para construir um e-book e como que eu posso usar essa página aqui para publicar o meu e-book, tá? Porque a construção mesmo do livro, como deve ser, nós não fizemos, senão a aula ficaria realmente muito grande e é outro objetivo. Se vocês quiserem, depois eu até faço uma aula sobre a escrita, né, a construção dos e-books, dentro de todas as normas, como deve ser. Então, usem esse aqui como exemplo. Esse de geometria, ele não é realmente um e-book construído da forma correta. Ele não tem as referências, ele não tem bibliografia, não tem os capítulos, não tem índice. É simplesmente um trabalho de demonstração do processo. Esse livro ele foi feito para ser usado como fonte de referência nesse site aqui. Então, nesse site aqui, tem atividades, jogos e atividades pedagógicas que recorrem àquele que a pessoa precisa recorrer àquele livro, né, Os 5 Mitos sobre a África, para responder algumas questões. Por exemplo, se você clicar e entrar aqui, olha só, tem várias perguntas e ficou na dúvida, não lembra a resposta, então você vai consultar o livro 5 Mitos sobre a África. Então, aqui tem várias perguntas que você responde. A resposta a verificação da resposta é automática. Como vocês podem ver, a correção das respostas já é automática. Então, tem várias perguntas aqui. Tem palavras cruzadas. Tudo referente, gente, aos conhecimentos que estão dentro daquele e-book lá, 5 mitos sobre a África. Então, tem várias perguntas aqui que são feitas, tem várias palavras cruzadas sobre pessoas e lugares, saberes e lugares, sobre conhecimentos, tem quebra-cabeças. Esse site ele foi feito para trabalhar sobre a questão da identidade afro-brasileira. Então, eu tenho para trabalhar a educação sobre a respeito das africanidades, mais especificamente a aplicação da Lei 10.639. Então, tem vários quebra-cabeças aqui, retratando pessoas negras, né, afro-brasileiras. Também tem quebra-cabeça sobre lugares, né, sobre o Egito. Aqui é na Etiópia. Essa igreja eu sou apaixonada por ela. A Bieta Jorges, a igreja de São Jorge. Tem caça-palavras. Tem jogo de memória. Tem também um vídeo interativo. Tem atividades sobre uma história da A Menina e o Tambor. E aí vem algumas atividades em seguida. Então, é uma sugestão que eu deixo. Vocês fazerem o seu livro digital, publicarem o seu livro digital com o texto para consulta e, a partir desse texto,
vocês podem colocar no seu blog ou no seu site perguntas que os alunos precisem responder consultando esse material aqui. Então, é uma sugestão que eu deixo. Então, essa foi a atividade da nossa aula, a construção de um e-book, a construção e publicação de um e-book, usando como recurso básico, né, de construção desse livro digital, o PowerPoint. Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. Então, clica aí embaixo, curte, se inscrevam no canal, marquem aí o sininho para receber as notificações. Na nossa próxima aula, nós vamos ver um outro tipo de livro digital. De novo, ele também é construído tendo como base o PowerPoint, mas ele é um livro digital onde eu posso incluir as atividades que os alunos vão fazer. Então, dentro do próprio livro, os alunos vão responder as questões, vão fazer sem precisar mudar para um site ou para um blog para poder responderem as questões. Então, quem quiser ficar comigo, se inscrevam no canal, entrem no grupo, que o link aí tá embaixo na descrição, que eu vou deixar lá no grupo o aviso e o link para vocês assistirem os próximos vídeos. Compartilhe aí, gente. Vamos compartilhar para mais pessoas, para o YouTube trazer mais gente e eu ficar mais animadinha para fazer mais aulas para vocês.